Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT TV, canal 23 da TVN. Começando aqui mais um Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, recebo aqui, como de costume, o jornalista Luciano Gasparini, que vai falar comigo sobre o futebol de Canoas, região, dupla Grenal, Libertadores da América, Campeonato Gaúcho das 3 divisões. Boa noite, Luciano. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectador da RCT. Estamos aí então para mais um debate, né? mais um comentário aí acerca de Grêmio Internacional, do futebol local. E vamos falar de Bayern de Munique hoje, Moreno, né? Do Bayern de Munique talvez não, Luciano, mas nós vamos falar de um clube tão grande quanto o Bayern, né? O Santos Futebol Clube, porque no segundo bloco estará aqui conosco o André Sá, ele que coordena a escolinha Meninos da Vila, né? Do Santos Futebol Clube em Porto Alegre. Mas antes de falar de Santos, não falaremos de Bayern, mas falaremos sim de Canoas, que está quase no mesmo nível, né? O nosso tricolor canoense acabou perdendo aí no domingo, ontem à tarde, para o Glória de Vacaria por 2-0 na sua despedida do primeiro turno da divisão de acesso. Assim, o tricolor encerrou a sua participação com nenhum ponto ganho e teve a estreia de 5 jogadores na equipe titular, já os recém-chegados, né, trazidos pelo técnico Marcelo Estigarribia. Eu estive lá, ao lado do campo, junto com o Luciano Gasparini, que pode falar para vocês agora se ele viu alguma evolução no time titular do Canoas, Luciano. Moreno, com certeza, já teve evolução. Uma pena que o placar não veio, né? Mais uma vez um placar adverso, mas o desempenho no campo já foi outro. Já uma equipe muito mais encorpada, uma equipe que não estava vulnerável, ao contrário das outras partidas, que a gente via que a qualquer momento o Canoas poderia levar um gol. Dessa vez foi diferente, é que foi infeliz, né? Numa falha do goleiro Gabriel. Já 3 minutos de partida saiu perdendo, aí deixou a equipe um pouco intranquila, em virtude dos maus resultados, mas a atuação foi boa, dá para se dizer, já é um alento para o segundo turno da competição. O problema é que a situação começa a ficar cada vez mais crítica, né? As equipes concorrentes aí na luta para se manter na divisão de acesso acabaram vencendo e se distanciaram um pouco mais do Canoas, mas em termos de apresentação dentro de campo, o Canoas já tem um futebol mais solidário, mais competitivo um pouco, né? Apresentou algumas surpresas agradáveis para nós, como o zagueiro Ceará, um zagueiro forte, firme, bom na bola aérea, tem uma certa qualidade, impressionou muito nessa partida. É um atleta que nós não conhecíamos, né? E a gente até conversávamos aí fora do ar, inclusive lá após o jogo, que um jogador que se tivesse desde o início, não digo que o Canoas estivesse almejando uma classificação, mas com certeza já estaria um pouco melhor, de repente conquistado algum ponto, porque a gente viu vários jogos aí cometendo falhas infantis na defesa, e ele mostrou ser um zagueiro muito firme, muito viril, que vai ajudar muito no segundo turno. E ontem então se definiram as quartas de final da divisão de acesso. O Tupi de Criciúmal, que ficou na liderança do grupo A, o grupo do Canoas, vai encarar o Brasil de Farroupilha, o quarto da chave B. Já o Glória de Vacaria, que ontem ganhou do Canoas, se classificou em segundo lugar e vai enfrentar o Avenida de Santa Cruz em Vacaria, jogo único. O Ipiranga de Erechim vai receber o Panambi em Erechim, no Colosso da Lagoa, e o Inter de Santa Maria vai enfrentar o Santa Cruz na Boca do Monte, lá em Santa Maria. Luciano Gasparini, pelo que a gente acompanhou pelo menos metade dessas equipes classificadas, tu teria algum favorito a levar o título desse primeiro turno? Eu acho que não se deixando levar pela pontuação, né? O Ipiranga foi o líder aí dessa primeira fase, mas eu acho que das equipes que o Canoas enfrentou, a equipe mais consolidada, mais forte, e que já tem uma certa tradição, né? Já foi finalista aí de Campeonato Gaúcho. Então eu apostaria no Ipiranga, mas a gente tem outras forças já tradicionais aí do interior, no caso do Santa Cruz, o próprio Inter de Santa Maria. Então chegaram equipes que estão acostumadas a disputar a primeira divisão e chegaram aí para essa disputa que promete ser forte. Aí a gente tem algumas, dá para se dizer, umas zebras aí, que é o Tupi e o Panambi, que embora o Tupi tenha sido o líder da chave do Canoas, mas uma pontuação muito baixa, aí, né? se considerando a pouca qualidade, digamos assim, dos integrantes desse grupo. Então eu apostaria aí no Ipiranga, talvez o Santa Cruz. Lembrando ao nosso telespectador
que essa fase decisiva não soma na pontuação geral, que é aquela que define os 3 rebaixados à Terceirona 2015. Hoje, o Canoas está 8 pontos atrás do Santo Ângelo, que é a primeira equipe que não estaria sendo rebaixada. Eu até hoje à tarde estava fazendo uma matéria para amanhã no Diário de Canoas, Luciano, lembrando a campanha de 2002, quando o Canoas fez apenas 1 ponto no primeiro turno, quando o técnico era Marcelo Estigarribia, e no segundo turno, com a vinda de Rogério Zimmermann, o time acabou fazendo, né, uma campanha de campeão, chegou em segundo lugar na chave e se escapou do rebaixamento e ao mesmo tempo classificou-se às quartas de final, eliminando Pelotas e caindo fora apenas para o Grêmio. Será que é possível reeditar uma campanha como aquela? E, além disso, será que aquela campanha servirá para ultrapassar o Santo Ângelo, já que tem 8 pontos essa equipe? Em 2012, né? Tu falaste 2002. Até hoje o Adroaldo Guerra, no sala de redação, comentava sobre isso, mas falando mais da campanha do Brasil de Pelotas, e lembrando que o comandante daquela campanha era o Rogério Zimmermann, que fez um excelente trabalho. Possível é, né? Mas só que o Canoas vem protelando essa reação, vem protelando, não consegue somar ponto, e realmente vai ter que fazer uma campanha de líder, uma campanha aí de classificado à próxima fase, e para poder permanecer na divisão de acesso, quem sabe almejar uma vaga para conseguir o acesso, aí, o que é muito difícil devido às dificuldades que o Canoas vem enfrentando. Tá se remontando a partir do baque do ano passado, quando caiu para a divisão de acesso. Então, eu acho que o grande objetivo do Canoas esse ano é permanecer na divisão de acesso, o que já é bastante difícil, né, considerando essa distância de 8 pontos para o Santo Ângelo. E considerando também que as equipes se reforçaram com o término do Campeonato Gaúcho, permaneceram só 4 equipes, aí, Caxias, Brasil e Dupla Grenal, e as outras equipes começam a fornecer jogadores para as equipes da divisão de acesso, o que torna a competição mais difícil ainda no seu segundo turno. Então vai ser um Deus nos acuda, né? Usando esse termo aí pro Canoas, e ainda a tabela não ajuda, que são só 3 jogos em casa e 4 fora. Então, na teoria, teria que vencer esses 3 jogos e conseguir conquistar pontos aí fora para conseguir essa permanência. Uma coisa eu posso afirmar aqui categoricamente: se o Canoas evitar o rebaixamento, estará automaticamente classificado e bem classificado às finais do segundo turno. Ou seja, se o Canoas não cair, ele tem grandes chances de ser o campeão do segundo turno, né? Parece brincadeira, mas é o que o regulamento nos oferece. Mas ainda falando de Canoas, só que da categoria sub-20, Canoas jogou aí pelo Campeonato Gaúcho Júnior no sábado e empatou com a Aimoré em 1-1 no estádio Cristo Rei e volta a campo já na quarta-feira no Centro Olímpico Municipal. Finalmente aí um canoense jogando em Canoas. Jogo às 15h30 com o Brasil de Pelotas. Como é que tu vê aí a estreia do Silvio Rogério na equipe sub-20 do Canoas, Luciano? O Silvio Rogério, nós conversamos com ele, porque ele está acumulando funções, né? Além de treinador de sub-20, aí ocupando a vaga do Eduardo Luz, ele também é o preparador físico da equipe profissional. E ontem lá no Sadi Schmidt, nós perguntamos a ele sobre essa equipe sub-20, ele está bastante empolgado, né? Ele vê bastante qualidade no time, já viu melhoras aí nessa partida contra o Aimoré. Então, eu não vi ainda a equipe sub-20 jogar, pretendo acompanhar quarta-feira agora, parece ser um bom jogo aí contra o Brasil de Pelotas, que tem tradição. E então, vamos ver aí como é que o Canoas vai reagir e, que nem tu falaste, aí, voltando para casa, né? Então, a gente convida aí todos os canoenses a comparecer no Centro Olímpico, prestigiar o Canoas, que é uma equipe da cidade, e já somou o primeiro ponto aí, os juniores à frente dos profissionais, digamos assim. Com apenas 2 partidas já tem 1 ponto, enquanto o profissional com 8 não somaram nenhum. Resultados do estadual de juniores nesse final de semana: o Novo Hamburgo levou 2-0 do Inter no Estádio do Vale, o Grêmio fez 2-1 no Lajeadense, lá no CT de Eldorado do Sul, o Cruzeiro levou 1-0 do São José, o Cerâmica venceu o Osoriense por 2-1, o Igrejinha fez 1-0 no Veranópolis, o São Paulo empatou com o Brasil de Pelotas em 0-0 e o São Luís levou 1-0 do Juventude. E agora, na terceira divisão, né, que teve a sua primeira rodada no final de semana, Bagé 1, Farroupilha 0, São Gabriel 1, Rio Grande 1, 15 de novembro 2, Garibaldi 0, Guarani 1, Gaúcho 0. Na quarta-feira tem 3 Passos contra Palmeirense, completando a primeira rodada, que não teve Estância Velha e Sapucaiense em virtude de uma documentação do Estância que ainda não estava regularizada, mas agora está. E na quarta, 20h30, o Estância encara o Farroupilha de Pelotas na Boca do Lobo, 20h30.
Luciano Gasparini. Estância Velha aí no seu último teste venceu o time universitário da Ubra, que a gente sabe que está longe de ser um time bobo, por 5-0, demonstrando uma grande capacidade física e técnica. Te surpreende de certa forma? De certa forma me surpreende, porque o time foi montado às pressas, pelo menos foi divulgado à imprensa, né? Nesse último momento, aí até essa questão de documentação também tardia. Então mostra que o Estância, digamos, já vinha nos bastidores se movimentando. E em termos de avaliação dentro do campo, teve a derrota no amistoso para o Guarani de Venâncio, que é um postulante aí a conseguir a vaga à divisão de acesso. Derrotas apenas de 1-0 lá num gol aos 37 do segundo tempo de falta, né? Que foi uma surpresa para mim. O Estância, que foi uma equipe montada de última hora, já numa equipe tradicional, com um Carlos Gavião aí à frente, né? Um treinador que já teve à frente de equipes profissionais e recentemente estava na Sub-17 do Grêmio. E agora teve essa vitória aí também surpreendente sobre a Ubra, não desmerecendo o trabalho da Estância, mas pelo contrário, né? A Ubra valorizou ainda mais esse resultado, porque em nenhum momento a equipe universitária da Ubra tinha sido derrotada por um placar tão elástico. O próprio Canoas a enfrentou e venceu por 1-0. A equipe universitária da Ubra tinha derrotado a Rio Pardense, que também vem fazendo campanha fraca na divisão de acesso, por 2-0. E teve alguns enfrentamentos com outras equipes profissionais, a própria Sapucaense, e não tinha sido goleado dessa forma. E segundo tu tivesse lá e comentasse, poderia ter sido um placar muito mais dilatado se tivesse assistentes trabalhando, né? O que dificultou o trabalho da arbitragem. Em alguns lances duvidosos acabaram sendo marcados, poderiam ter resultado em mais gols. Com certeza. Estância Velha, então, estreando na quarta-feira na Boca do Lobo. Depois do intervalo, a gente volta para falar de dupla Grenal e da Escolinha do Santos aqui em Porto Alegre. Até mais. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. X. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Esporte na TV, que, como você sabe, tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Acesse já o site www.coca.com.br.
Falando de Campeonato Gaúcho agora, já falamos de terceira, já falamos de segunda, falamos do Sub-20, vamos falar agora da Série A, né? O charmoso Campeonato Gaúcho, né, Luciano Gasparini? Ele adora quando eu falo isso aqui, originalidade nota 1000 aqui do nosso programa. E o Internacional, que no sábado, né, se classificou às semifinais, ao bater o Cruzeiro por 3-1 no estádio do Vale, com uma grande atuação do Charles Arangues. Mas ouvi muitas críticas, Luciano Gasparini, outras até de mim mesmo, quanto à velocidade do time do Inter. Não te parece um time um tanto quanto lento, o Internacional? Na verdade, o Internacional vinha apresentando o mesmo defeito do ano passado, né? Embora algumas peças, como o Charles Arangues, mas a lentidão na transição aí do meio para o ataque é muito visível no Internacional. O que se esperava do Alex, que era esse jogador que poderia fazer, não vem fazendo, né? Um jogador que está devendo, depois teve a passagem lá pela Arábia, não está conseguindo render aqui no futebol brasileiro, e ele já vem de uma pré-temporada, né? O que se esperava que pudesse ter um acréscimo, um aumento no rendimento dele. Então, na verdade, assim, o D'Alessandro é um jogador que cadencia, tem o toque de bola, faz lançamento, mas ele não é um jogador que conduz com velocidade. E o Internacional se ressente desse jogador. O próprio Charles Arangues é um jogador que não é muito veloz. Ele faz essa transição, mas ele faz sem a bola, ele não é um condutor de bola. E o Internacional está se ressentindo desse atleta, que, ao meu ver, poderia ser minimizado esse problema com a entrada do Otavinho, que eu não consigo entender por que o Abel não o utiliza no lugar do Jorge Henrique, né? E o Internacional, à medida que for enfrentando adversários mais fortes, vai passar a ter mais dificuldade. Isso já foi visto no Campeonato Brasileiro, e no próprio Gauchão já vem tendo problemas. E quando é num campo mais reduzido, como no Vale, esse problema ainda fica mais acentuado. Se fosse no Beira-Rio com mais espaço, com um jogador de qualidade, de criatividade, que é o D'Alessandro, isso não aparece tanto, mas no Vale essa deficiência, digamos assim, fica acentuada. O Internacional que vai encarar o Caxias, quarta-feira às 22 horas, o Caxias que eliminou o Veranópolis na última sexta-feira na disputa por pênaltis. Tu vê aí um jogo complicado para o Internacional? Eu, sinceramente, não sei o que esperar desse jogo, porque no Beira-Rio, no primeiro turno, o Internacional venceu por 4-0 com uma certa facilidade. Tá certo que não era o Beto Campos, né, o treinador. Era o time do Piccoli, né? Então é um time totalmente remontado na forma de jogar, que pode trazer um pouco de dificuldade para o Internacional, ainda mais sendo no Vale. Mas eu não acredito que o Inter deixe escapar essa vitória aí. Eu apostaria hoje, cravaria o Internacional como finalista do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio, que ontem goleou o Juventude por 3-0, grande atuação do Barcos, né? Fazendo 3 gols na equipe do Juventude. E o Grêmio, Luciano Gasparini, vai te enchendo os olhos aí, como a gente vê, acompanha toda a imprensa do estado fazendo rasgados elogios ao tricolor? O Grêmio eu já tinha falado aqui na quinta-feira, né, Moreno? O que impressiona é a evolução em tão pouco tempo, né? Normalmente os treinadores chegam aqui e pedem 60 dias para trabalhar, para formatar uma equipe. E o Enderson conseguiu dar um padrão de jogo, que já é bastante visível, em pouco tempo de trabalho. Isso é mérito do treinador e também da preparação física. A gente tem visto aí o Fábio Masseredian trabalhando à frente do Grêmio. O Grêmio teve um jogo difícil lá contra o Nils, né? Teve viagem desgastante, retornou, teve um bom enfrentamento e imprimiu um ritmo de jogo veloz aqui em Porto Alegre contra o Juventude, que na verdade é aquilo que a gente tem visto aí, o enfrentamento da dupla Grenal contra o interior a dupla Grenal tem tido facilidade contra. Vamos ver agora com Caxias e Brasil de Pelotas, que na verdade coroou uma campanha do interior, que foram as duas melhores, né? Aquilo que a gente temia, né, de não chegar, que o formulismo evitasse que chegasse as melhores, não aconteceu. No fim chegaram as 4 melhores campanhas, justamente. Então acho que teremos boas semifinais aí, mas ainda acredito no Grenal como final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio encara então o Brasil de Pelotas na quarta-feira um pouco mais cedo, 19h30 na Arena. Agora vamos falar de futebol paulista, mas aqui no Rio Grande do Sul. O André Sá, que está aqui com a gente, é o coordenador, né, da escolinha Meninos da Vila de Porto Alegre. No momento que eu te desejo boa noite e agradeço a tua participação, André, eu te pergunto, como surgiu a ideia de trazer uma franquia da Escolinha dos Santos aqui para o Rio Grande do Sul? Boa noite. Boa noite, Moreno. Boa noite, Luciano. Essa ideia ela já vem desde 2005, quando eu e o Lai a gente se conheceu, que é o meu sócio aí da empresa, a gente se conheceu na faculdade e desde então a gente visualizava aí para um futuro próximo abrir alguma franquia de algum clube
e desde então a gente já pensava em alguns clubes, porém a gente não queria trabalhar com o Grêmio e Inter aqui na capital, e sim trazer aí uma nova perspectiva de futebol. E aí o que nos levou a procurar o Santos foi principalmente a metodologia que eles adotam, né, de trabalho, de formar os meninos na base e aproveitar esses meninos no profissional, para aí sim visualizar alguma situação de venda, de comércio aí. Perfeito, André. Eu deixo o Luciano Gasparini à vontade aí para fazer seus questionamentos. André, seja muito bem-vindo aí à RCT, né? E a pergunta que eu te faço assim é: por que o Santos? Já falasse um pouquinho aí que o Santos vem privilegiando aí jovens jogadores, vem investindo bastante na base, mas normalmente a gente vê que franquias do Genoma Colorado, né? O Grêmio com franquias aqui na região metropolitana e até espalhado pelo interior do estado, é a opção pelo Santos, né? Em Porto Alegre, sendo que é difícil essa concorrência aí da dupla Grenal. Bom, Luciano, na realidade tem uma coisa que nos seduziu bastante assim no momento da escolha, que foi as avaliações que o clube propõe, né, aqueles meninos de 11 a 17 anos que trabalham na escolinha. Os avaliadores da base, eles vêm à escolinha de 6 em 6 meses fazer uma avaliação com esses meninos. E eu já joguei futebol, então eu sei o quão importante é a oportunidade aí para quem visualiza uma situação de jogar futebol. Então isso nos seduziu bastante, e também pela própria visão do clube e da marca em si na formação de atletas. Perfeito, André. E tu disse aí que os avaliadores vêm a Porto Alegre, né? Hoje, exatamente quando que começou, né, esse ano as avaliações, né? E quantos atletas tu já conta e de que idade até que idade tem esses meninos aí na Escolinha Meninos da Vila? Então, hoje a gente trabalha, a gente vai iniciar essa semana, amanhã, no caso, é a 3ª semana já do projeto. A gente trabalha com meninos de 5 a 17 anos e hoje, uma grata surpresa aí para nós, a gente já está com 60 matriculados, né? E a procura é muito grande, continua muito grande. A gente não esperava tanto, né, principalmente no início assim, mas a gente fez uma divulgação boa, e isso eu acredito que acabou nos ajudando aí em trazer os alunos até a escolinha. E a própria marca, como eu disse antes, é uma marca muito forte, né, principalmente na formação, e eu acho que foi o que realmente atraiu. Os avaliadores, eles estão para vir, eles ainda não vieram, né? Eu acredito que eles estão vindo na 2ª quinzena de abril, 1ª quinzena de maio, ainda não tem data definida, mas acredito que nesse período aí. E como tu estava falando, né, a marca Santos é muito forte, né, Luciano, em relação à categoria de base. A gente tem aí jogadores do Santos desde a época, né, muito atrás, né, a gente pode falar em Pelé, né, que é um jogador criado lá, mas para os mais jovens, né, aquela geração do Robinho e do Diego, foi campeão. Jovens como eu, assim. Exatamente, Luciano. Como o André. Como vocês, né? Eu já estou um pouquinho mais velho, vamos dizer assim, né? Não, mas tirando a brincadeira, o Robinho e Diego, naquela geração fantástica comandada pelo Leão, que acabou surpreendendo naquele Campeonato Brasileiro. Também, mais recente ainda, o Neymar, né? Com aquele time que tinha o Ganso, também o André, jogadores ali formados pelo Santos. E agora, né, Luciano, com esses jogadores jovens aí chegando, o Giovani no Santos, né? Conquistando titularidade em meio a grandes craques que o Santos tem, deixando até um Thiago Ribeiro no banco de reservas. André, esse sonho acaba sendo alimentado ainda mais por esses jovens ao verem que no Santos é dada a oportunidade a esses jogadores da categoria de base? Com certeza, né, Moreno? A gente sabe que é muito difícil as oportunidades dentro do futebol, e essa oportunidade dada pelo clube, ela é real. E as franquias hoje, elas funcionam como uma extensão da base do clube, e isso só vem a reforçar aí a nossa ideia quando a gente foi procurar a marca, quando a gente foi procurar o clube, porque os meninos que passam pela avaliação e os avaliadores têm interesse, há uma conversa com os responsáveis e eles são levados até o clube para fazer teste direto com os meninos que já estão na base, né?
Então, eu acho que isso é muito interessante e nos seduziu. Imagina para os meninos aí que estão buscando uma oportunidade, né? Luciano, tem mais alguma pergunta? Não, na verdade, André, a gente sabe que uma marca como o Santos não é só tu e o Lion que deve ter pensado nesse projeto, deve ter alguns apoiadores, né, que são muito importantes assim nesse momento de captação aí, de recursos para viabilizar o projeto, que é muito importante, até pela proximidade aqui em Canoas, porque a escolinha fica aqui perto da Estação Farrapos, do Transurb, depois o André vai falar melhor, mas se tu fica à vontade aí para falar sobre esses apoiadores, que são teus parceiros aí que estão viabilizando esse projeto, que não deixa de ser social, né? Muitos meninos aqui da redondeza de Canoas, aqui da proximidade aí com a Estação Farrapos, podem se dirigir para lá e praticar o futebol. E o valor não é nada assim exorbitante, é o que a gente está acostumado a ver nas escolinhas aí, né? Perfeito, Luciano. Queria te agradecer aí, tu e o Moreno, o espaço para a gente poder agradecer aí os apoiadores, que realmente são fundamentais, aí, principalmente nesse início aí do projeto. Então a gente conta com o apoio aí da HD, que é a sede da escolinha lá, né, na rua Lauro Miller 860, a Cox Sports, né, que é a nossa assessoria de comunicação aí, o Eduardo Nunes, que é o comunicador visual, uma pessoa importante aí também no trabalho, o Schumacher, que é o nosso assessor jurídico. Agradecer também o Silvio e a Tchak lá da Shining Box, da Anitta Garibaldi, a Up Life, a Joint, o seu Francisco da Guaíba Distribuidora e o seu Carlos também da PPCI. São os parceiros aí do nosso projeto. Um grande abraço aí a todo mundo. Perfeito, André. A gente queria agradecer aqui a tua participação e sempre quando tiver alguma novidade, sinta-se à vontade para retornar ao Esporte na TV. Muito obrigado. E eu que agradeço aí o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Correto. Luciano Gasparini, mais alguma coisa para encerrar? Não, eu queria que o André e quem tiver interesse, a meninada aí de Canoas, que tiver interesse, como é que faz, André, para procurar a escolinha? Então, pode ligar ou para o meu celular aí no 9241-1201 ou no celular do meu sócio e professor aí, professor Lion, né, no 8404-6729, ou ainda assim também mandar um e-mail aí para nós, a gente ainda não tem o site, mas mandar um e-mail para nós para meninosdavilapoa@hotmail.com, que a gente responde todos os e-mails aí. E tem a fanpage lá no Facebook, né? A gente anda olhando lá. Tem a fanpage também no Facebook. Fanpage aí procura por Meninos da Vila Porto Alegre que vai encontrar lá. Perfeito, então tá aí dado o recado, Escolinha Meninos da Vila, vindo para ficar no Rio Grande do Sul. Luciano Gasparini, muito obrigado pela participação. E desta vez eu prometo, nos reencontramos na outra segunda-feira. Ah, que bom, Moreno. Pô, já estava cansado de enfrentar esse trânsito aí estressante de Porto Alegre, né? Até a gente brincava antes de vir para cá que tá complicada a situação de Porto Alegre. E agora aí, nas proximidades da Copa do Mundo se realizar, tem que se dar um jeito. Aí o trânsito tá complicadíssimo. Acho mais fácil tu se mudar, Luciano. Eu já tenho sugestão de amigos aí, porque a gente tem alguns negócios, alguns clientes aqui em Canoas, de repente nós vamos ter que adotar essa ideia mesmo. É verdade, eu te digo que vale a pena. Tá pertinho de Porto Alegre, quando precisar ir lá, né? Melhor até pegar o Transurb do que se deslocar de automóvel. Luciano, então, mais uma vez, obrigado e até a próxima segunda. Boa noite, muito obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Nos encontramos amanhã, então, aqui no Esporte na TV. Estarei aqui, eu e o Luiz Tavares, falando muito de futebol local e dupla Grenal, projetando aí os confrontos do meio de semana. Uma boa noite e até amanhã.